E aí? É o violão. Boa noite a todos. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Vamos estudar a palavra do Senhor. Estou muito feliz hoje, bem animado, na companhia do meu amigo Zezé e Tati. Nós fomos a uma cidade onde eu morei e foi uma bênção, uma alegria. Momentos assim realmente marcantes. Revi amigos, revi pessoas especiais e me considero uma pessoa feliz por ter voltado a esta terra, ao menos para passar esses dias. Como disse a você no primeiro dia, na sexta-feira à noite, foi um momento emocionante quando pisei esse estado, depois de 12 anos sem voltar aqui. Já 15 anos que eu tinha saído de Queimadas. E a gente vai percebendo que a gente vai ficando velho. Eu me recordo que no sábado, Martinha, ela está aqui não, né? Tá ali, Martinha chegou para mim e disse: pastor, você lembra de mim? Eu fiz: depende, você morava onde? Em Queimadas. Eu fiz: tem quantos anos? 21, então não vou lembrar. Porque eu tenho 34, você tem 21, portanto, são 13 anos de diferença. Eu saí de Queimadas, eu tinha 15 anos, você tinha 2. Eu não vou lembrar. E aí eu olhei, olha moça, 21 anos, eu disse: meu Deus, eu estou velho. Quero apresentar a minha família para vocês. Não o fiz na primeira noite porque houve um atraso aí no vídeo, não enviaram, mas eles fizeram um vídeo. Eu queria apresentar para vocês minhas filhas, minha esposa. Coloca aí, excelência, no telão. Olá, o meu nome é Gisele, eu sou esposa do pastor Eleazar e eu estou aqui acompanhada das nossas 2 filhas e elas têm um recadinho aí para vocês. Oi, meu nome é Haná, eu tenho 10 anos. E não é só meu pai que tem canal, não. Eu também tenho um canal que se chama Minutos Proféticos com Haná. Lá eu vou falar de profecias de Daniel e de Apocalipse. Eu já te peço que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para quando eu lançar novos vídeos você ter as notificações. Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 7 anos e eu também tenho um canal na internet, que é a História da Bíblia com Belinha. Aí, eu te peço que você se inscreva no meu canal e deixe seu like. Pra quando eu colocar novos vídeos na internet, vocês já poder assistir mais vídeos também. Muito bem. E nós estamos aqui com muita saudade, mas sabemos que é por um bom motivo que o Eleazar está aí, então aproveitem. Que Deus abençoe a todos. Excelências, vocês viram aí que as meninas são bem desenvolvidas, né? O negócio aí, e tudo youtuber. A Haná, ela tem um canal, Minutos Proféticos com Haná, e ela explica sobre profecias. E é sério, desde os 4 anos que ela chega para mim e dizia assim, eu sempre coloco minhas filhas para dormir, todas as noites aí a gente vai revezando, né? Um ou outro, mas a gente sempre coloca elas para dormir, e aí a gente conta alguma história da Bíblia, alguma coisa. E aí ela chegava para mim, a Haná, desde cedo: pai, conta profecia, me explica a profecia. E com 4 anos de idade eu gravei uma série de vídeos com ela explicando as 7 igrejas do Apocalipse e os 7 selos. Ela não sabia ler, então se você entrar no canal dela, você vai ver lá a série sobre as 7 igrejas. É tudo de cabeça, tudo de memória, ela sabe tudo de cabeça, ela não lia ainda. Depois eu comecei a explicar Daniel, e aí ela começou uma série no canal dela explicando Daniel capítulo por capítulo. Ela já explicou as 70 semanas, só para você ter uma ideia. Tem 10 aninhos. As 70 semanas, e o próximo vídeo ela vai explicar as 2.300 tardes e manhãs. Já expliquei para ela, tá tudo na cabeça, só falta a gente fazer o vídeo. Então é uma menina assim muito especial. A Isabela tem também um canal, o canal Histórias da Bíblia com Belinha. A Isabela, ela é mais graciosa assim, ela tem um jeitinho peculiar de explicar. A Haná, ela é mais técnica, né? E aí a Isabela, ela é mais graciosa, e aí ela conta as historinhas da Bíblia, de Rabi, de Esté, de Jó, e ela vai contando as histórias do jeitinho dela, bem especial. Vocês viram também que lá em casa não tem problemas, né? Uma filha puxou o pai, a outra puxou a mãe, uma lourinha, outra moreninha, tudo igual, fica tudo certinho, ninguém fica com ciúme. E se você quiser aprender a técnica, depois eu lhe explico como é que faz isso aí. Ok, queridos, pode jogar excelência na tela.
O laser point, o passador Oh, excelência, muitas graças. Nós vamos falar hoje sobre um aspecto muito interessante do sábado. Nós costumamos dizer que o sábado, ele pertence à lei moral, não é? E aí nós costumamos dizer que existem as leis que são as leis de cerimônia. O professor Constantino explicou isso muito bem, e eu quero convidar você que está aqui nessa noite a voltar amanhã de manhã e também amanhã à noite. Nós estamos fazendo oficinas pela manhã e estamos fazendo as mensagens à noite. E estamos trabalhando assuntos muito interessantes. Eu, por exemplo, estou explicando sobre perfeccionismo. Hoje nós trabalhamos aí alguns conceitos muito interessantes. A partir de amanhã nós vamos já falar sobre, eu acredito que nós falaremos sobre a última geração. Essa ideia de impecabilidade absoluta aqui na terra, a gente vai entender um pouco mais sobre isso amanhã de manhã, então eu quero convidar você a estar aqui. Mas o professor Constantino, ele explicou uma coisa muito interessante. Na mentalidade judaica, a lei de Deus é o todo, eles não particionavam como nós particionamos. Entretanto, não é errado, não é pecado você entender a lei sob um aspecto moral, a lei sob um aspecto cerimonial. A lei, ela pode ser vista por um prisma, por um aspecto civil, dietética, ok? Então a lei é um conjunto, é o todo, e na mentalidade judaica tudo era lei. Mas nós sabemos que tem a lei de Deus, ela tem o seu aspecto moral, o seu aspecto cerimonial. E por que eu estou dizendo isso? Porque se eu digo que a lei de Deus, ela tem um aspecto cerimonial e também tipológico, toda tipologia, ela precisa encontrar o tipo vai encontrar o seu antítipo, ok? Sempre é assim. Se eu tenho um cordeiro, não é que a gente diz assim, não, que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Você pode usar esse tipo de linguagem, mas eu prefiro a linguagem da sombra encontrando com a realidade. Não é que ela é abolida, não é que jogar, não, Deus fez, mas agora não está servindo mais não, pessoal. Pode jogar no lixo, não se joga no lixo. Deus fez e agora a sombra encontrou a realidade. Então por que eu não mato mais cordeirinho? Porque já tem um cordeiro que morreu. Por que eu não pratico a cerimônia do Yom Kippur, do dia da expiação? Porque o verdadeiro cordeiro já subiu, já está fazendo isso no santuário celestial. Então não é que foi abolido, foi jogado no mato, não precisa mais. É que agora eu não tenho mais a sombra, agora eu já tenho uma realidade, então eu não preciso ficar com a sombra. Só que os 10 mandamentos da lei de Deus, e de maneira muitíssimo interessante, foi explanado para nós aqui pelo professor Constantino. Esse aspecto moral, ele não é tipológico, tá? E que fique claro isso, os 10 mandamentos, eles não são tipológicos. E quando nós falamos de tipologia, por exemplo, eu digo assim, não matarás. Não matarás. Mas isso é o tipo. Até chegar Jesus, o antítipo. E quando chega Jesus, aí agora a tipologia encontrou o seu auge. Então não matarás agora pode matar. Em Jesus agora, pode? Não existe tipologia. Os 10 mandamentos, eles não são tipológicos. Não existe sombra e realidade. Eles são um código moral que regula todos os outros, conforme foi explanado hoje pela manhã. Muito bem. Sabendo disso, eu queria analisar com você um aspecto tipológico do descanso. Naturalmente não trata-se do sábado da lei dos 10 mandamentos. O sábado, ele sempre foi o memorial de Deus com a humanidade. Sua origem remonta aos dias da criação. Quando Deus então termina a sua obra criatória, ele então diz... Eu queria convidar você a ler comigo Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. Assim foram acabados, e havendo acabado Deus o dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu preciso fazer um preâmbulo linguístico com vocês aqui. Nós vamos entender algumas coisas. A língua hebraica, ela é uma língua muito rica. Segundo alguns linguistas, ela tem aproximadamente o hebraico bíblico, naturalmente, porque o moderno tem muito mais. Mas o hebraico bíblico, ele tem em torno de 8.000 vocábulos, 8.000 verbetes. Ou seja, se você decorar 8.000 palavras, você fala tudo que tem no Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia, a língua portuguesa, segundo Hawais, um dos dicionários mais importantes que temos, o Aurélio, enfim, conta com aproximadamente 230.000 palavras. A língua portuguesa, 230.000 palavras. Portanto,
a língua portuguesa tem muito mais palavras do que a língua hebraica. E aí a gente fica perguntando, mas por que ela é rica? Dizem alguns linguistas que quanto mais palavras uma língua tenha para expressar um pensamento, mais pobre esta língua é. A língua hebraica consegue, com pouquíssimas palavras, expressar muita coisa. Muita coisa. Existem dois troncos principais, dois tempos principais na língua hebraica, o perfeito e o imperfeito. E aí nós estamos falando de perfeito passado e imperfeito futuro. Está aí o presente é pelo contexto. A propósito, eu aproveitar para fazer uma propaganda, né? No meu canal eu tenho uma playlist onde eu dou aulas de hebraico. É 0800, é gratuito. Se você tiver interesse em aprender hebraico, então entra lá no canal Fala Sério Pastor. Quem conhece o canal Fala Sério Pastor aí? Uou, que legal! Já está fazendo aula, excelência? Muito bom. Então lá nós damos aulas de hebraico. Eu trabalhei como monitor de hebraico durante um período lá no SALT. E depois retornei e lecionei a matéria de exegese do Antigo Testamento para a turma de mestrado. Então, a gente adquiriu uma certa experiência nessa área aí. Então, se você tiver interesse, entra lá e faz as aulas. É gratuito, você pode baixar o conteúdo. Então, nós temos dois tempos verbais principais e nós temos 7 troncos verbais. Eu não vou me deter nos detalhes desses troncos verbais, mas para que você entenda, numa linguagem bem simples, quando você vai colocando certos pontinhos em determinada palavra, ela vai mudando o sentido. Para ficar fácil. O hebraico ele é escrito de uma maneira diferente da nossa, da língua portuguesa. Escreve de trás para frente e vai cheio de pontinhos. Então, o tronco básico é chamado kal. E eu vou dar um exemplo de um verbo para vocês aqui. O verbo katal, que quer dizer matar. No tronco básico, kal, é simplesmente matar. Mas se você colocar, por exemplo, no tronco piel, que é um tronco forte, botando um pontinho bem no meio da raiz do verbo, aí ele já não significa mais matar, agora ele significa assassinar. É matar com força. É porque ele é o intensivo ativo. E aí ele vai se dividindo os 7 troncos no causativo, por exemplo, o hitpael é intensivo reflexivo. Esse é o verbo utilizado quando Enoque e Noé andaram com Deus. É o verbo halar, que é o verbo andar, e ele está no hitpael. E aí diz que quando Enoque andava com Deus, ou seja, era algo intensivo e reflexivo. Na língua portuguesa simplesmente vai estar traduzido assim, andou Enoque com Deus. Mas se você conhecer hebraico, você vai perceber que não é só um andar. É um andar intenso, extremamente intenso e reflexivo. Ou seja, a ação de andar com Deus refletia na vida de Enoque e de Noé. Fantástico, não é? O piel é este tronco intensivo ativo. E aqui tem vários exemplos que eu trouxe para você, em português mesmo. Matar, se for para o piel, assassinar. Quebrar, se estiver no piel, despedaçar. Pedir, se estiver no piel, medingar, é um pedir com muita força. Estudar, se estiver no piel, ensinar. De aluno já vira professor. Só porque está no piel. Tá, bacana, mas é um sermão ou uma aula de hebraico? É um sermão. E por que eu estou dizendo tudo isso? Pode ir, vai com Deus. Depois a gente volta para cá. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque existem 2... Já é casado, excelência? Então que Deus lhe mantenha bem firme no seu casamento. Se não fosse eu orar pedindo a Deus uma esposa linda para você. Então, os dois verbos principais aqui. Abençoou e santificou. Adivinha em que tronco verbal está? Deus abençoou e santificou o dia do sábado. Piel. Isso significa que não é um abençoar somente. Não está lá abençoou. É porque na língua portuguesa a gente não tem como traduzir abençoar com força. Então a gente traduz abençoou e santificou. A expressão hebraica abençoou ali, vai arer, que é abençoar, e vai kadesh, daí vem a palavra kadosh, que é santificar, tornar santo, estão no piel, todas duas. Se fosse traduzido literalmente, seria assim a tradução. Abençoou com muita força, abençoou de um jeito que não tinha mais como abençoar. Toda a bênção possível foi dada naquele momento. Não sobra nenhuma bençãozinha assim, então tem como abençoar mais um pouquinho, não. Foi o limite, foi o total de bênção que foi dado ali. Mas santificou também, a santificação máxima possível foi dada neste momento.
E aí eu fiz um questionamento, porque algumas pessoas disseram assim, não, mas antes do Sinai não se guardavam os 10 mandamentos, Adão nunca guardou o sábado. Aí eu pergunto, para que Deus abençoou? Veja, isso aqui acontece no 7º dia, Adão já tinha vindo à existência no 6º dia. E agora eu fico imaginando Adão sendo criado, e chega no 7º dia, Deus diz, abençoado seja este dia, numa bênção muito forte, e santifica de uma maneira muito forte. E eu fico imaginando Adão perguntando, né? E aí, Senhor, por que o Senhor está abençoando? Não, para nada não, Adão. Como assim, Senhor? Não, isso aqui não é nada, você não precisa nem guardar. Mas o que é? Por que o Senhor está fazendo? Não, você vai pecar um dia, aí depois vai vir Moisés, aí vai ter uma lei, aí lá vai ser obrigatório. Faz sentido? Óbvio que não. Então, se Deus abençoa e santifica, eu fico imaginando Adão perguntando, por que o Senhor está fazendo? Porque esse dia é especial. Memorial, então, o sábado, ele é um memorial criativo. Deus, ele abençoa e ele santifica. O sábado é um memorial da criação. E quando você vai a Êxodo no capítulo 20, isso fica muito claro. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez. Está aí a razão. Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Por isso, abençoou e santificou o dia 7º. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então nós temos aqui o sábado como um memorial criativo. Não é algo dado no Sinai. Ele é ratificado no Sinai. Ele é impresso numa pedra no Sinai. Mas ele já existia. Mas o sábado também é um memorial redentivo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5 e o verso 12. Ali é uma repetição. Você sabe, a palavra Deuteronômio é uma palavra grega, mas o livro Deuteronômio em hebraico chama-se Devarim. São umas palavras. É um resumo que Moisés faz de tudo aquilo que Deus havia ensinado ao povo de Israel. E agora então Deus chega para o povo de Israel através de Moisés. E em Deuteronômio no capítulo 5, Deuteronômio capítulo 5, os versos 12 em diante, Deus diz assim, Moisés repetindo as palavras do Senhor, ele diz, guardarás o dia de sábado, ou guarda o dia de sábado para santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Veja que aqui na verdade não é o Senhor Deus falando como acontece em Êxodo 20. Aqui é Moisés falando, repetindo as palavras do Senhor, mas colocando as suas próprias impressões. Verso 14, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Perdão, verso 13, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem um boi, nem o jumento, nem um animal algum teu, nem cachorro, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque... para que o teu servo, presta bem atenção nisso aqui, para que teu servo e a tua serva descansem como tu. Por quê? Verso 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor Deus te tirou dali com mão forte e com braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Aqui há um acréscimo informativo dado por Moisés muito significativo. Moisés diz, olha, você vai guardar também para que você lembre quem você era. Você era escravo. Onde? No Egito. A propósito, eu queria fazer um adendo aqui rapidamente com vocês. Presta bastante atenção. Já foi falado isso aqui umas 2 ou 3 vezes acerca da lei e quando ela é dada. Deus, ele redime o povo, ele fala isso, o professor Constantino falou sobre a questão da suzerania e do vassalado, os vassalos, né? E os códigos que haviam ali entre os hititas. E ele apresentou de maneira muito interessante como que o suzerano, ele fazia o seu preâmbulo introdutório e ele dizia o porquê que ele estava dando as suas leis. Deus, ele diz, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Por isso não terás outros deuses diante de mim. Perceba,
Deus ele não dá a sua lei para o pessoal que está no Egito, depois ele leva o pessoal para a região de Canaã. Deus resgata, Deus salva e depois ele dá a sua lei. Sabe por quê? Presta bastante atenção. Deus não dá 10 mandamentos para quem é escravo. Os 10 mandamentos não são dados para aqueles que são escravos. Há muitas pessoas dizendo por aí: mas eu não preciso da lei, eu não preciso de mandamento, eu não preciso de nada disso, porque eu estou salvo em Jesus, eu tenho a graça. Ei, querido, se você acha que não precisa dos 10 mandamentos, você ainda está no Egito. Eu não quero 10 mandamentos. Você é escravo, porque Deus não dá mandamento para quem é escravo. Deus só dá os seus mandamentos para quem é livre. Deus te liberta. E aí ele te oferece os 10 mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são dados para aqueles que são escravos. Só obedece os 10 mandamentos do Senhor aquele que é livre. Então, quando a pessoa não quer obedecer, quando ele não está nem aí para os 10 mandamentos, ele só está dizendo uma coisa para mim: ele ainda é escravo. Ele ainda está no Egito. No momento em que ele for liberto do Egito, ele vai receber os 10 mandamentos do Senhor e vai observá-los. Muito bem. Existe uma palavrinha, a palavra hebraica zahar, o verbo zahar. Em Gênesis, em Êxodo capítulo 20 e o verso 8, a primeira frase, Zahor et yom hashabat lekadesho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Zahor é o verbo zahar, lembrar. E é muito impressionante porque nenhum dos mandamentos começa com esse verbo. Lembra-te de não matar. Lembra-te de não roubar. Não, Deus não fala nada disso. Deus diz apenas para este mandamento, lembra-te. E é justamente o que a humanidade esqueceu-se. Eu mencionei isso aqui, o sábado como memorial redentivo. E agora eu queria analisar com vocês esta progressão aqui no número 7. O número 7, em todo o Antigo Testamento e também no Novo, nós notamos que o número 7, ele é um número especial. Não é uma questão mística. Não trata-se de um misticismo. Apenas trata-se de uma predileção divina. 7 dias na semana, 7 dias antes de começar o dilúvio, a arca repousa no 7º mês, 7 anos de fartura no Egito. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando dos 7 em vários momentos na Bíblia. Mas eu queria analisar esta progressão aqui, muito interessante com vocês. O 7º dia da semana, nós já conhecemos. Esse dia é um dia especial, faz parte do decálogo. Ele faz parte da lei sob o aspecto moral. Mas existe, como eu falei, um aspecto cerimonial. E se é um aspecto cerimonial e tipológico, ele precisa encontrar, a sombra precisa encontrar a realidade. Sabe qual é o problema? É que algumas pessoas confundem e pegam o sábado que está sob o aspecto moral da lei e querem colocar este sábado como um aspecto tipológico, quando na realidade existe sim um aspecto tipológico no Shabat, mas não, fica bonitinho aí, mas não o sábado da lei moral de Deus. Ele não é uma sombra. Em Levítico capítulo 23, o verso 3 diz: 6 dias farás toda a tua obra, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Mas existe na Bíblia e no Antigo Testamento o 7º mês. E o 7º mês está aqui no livro de Levítico, capítulo 16 e o verso 19. E você pode acompanhar comigo a leitura. Levítico capítulo 16 e o verso 29 a 31. E diz o texto sagrado: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma. Nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. E sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Estatuto perpétuo. 7º mês. Nesse 7º mês havia uma coisa muito interessante. Havia esta santa convocação. E esta santa convocação era chamada de o Shabat. O 7º mês, aos dias 10 do 7º mês, nós também conhecemos esse dia como o dia da expiação. O Yom Kippur. Um dia da expiação. Era considerado um dia sagrado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Todo dia 10 do mês 7º cai no sábado? Então esse sábado poderia cair numa quinta,
ele poderia cair numa segunda. A palavra sábado, Shabat, quer dizer descanso. O dia da expiação, portanto, aqui, era o sábado, o 7º dia da semana da lei de Deus? Sob o aspecto moral? Não, aqui nós temos um aspecto tipológico. E como é que nós olhamos para essa tipologia? Eu tenho aqui um momento do dia da expiação. A expiação, Jesus era representado por aquele bode que era sacrificado. E aí futuramente nós entendemos que esse dia da expiação, ele ocorre, o ritual completo, a morte do Cordeiro e o trabalho de Cristo sendo exercido no santuário celestial, ok? Então a tipologia encontra-se aqui de maneira muito clara e muito importante. É uma doutrina distintiva para nós adventistas do 7º dia. Mas aí você tem o 7º ano. Perdão, já falei do 7º mês? Já falei do 7º mês, agora vamos para o 7º ano. O 7º ano era o ano de descanso da terra. Está aqui no livro de Levítico, capítulo 25, verso 1 a 7. Levítico, capítulo 25, e o verso 1 a 7. Diz assim: quando o teu irmão, verso 1 a 7. Diz assim: falou mais o Senhor no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Quem? A terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, 6 anos podarás a tua vinha e colherás a sua novidade. Porém no 7º ano não haverá então haverá sábado para a terra. Um sábado para o Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na sua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada, não vidimarás. Ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento. E ali o teu servo e a tua serva, e o teu jornaleiro, e o estrangeiro que peregrina contigo, o teu gado e os teus animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será por mantimento. Era um ano muito especial. Chegava você poderia colher durante 6 anos. No 7º ano você não plantava, você não colhia, você deixava a terra lá. E sabe o que acontecia? De maneira impressionante, Deus fazia com que aquela colheita fosse multiplicada. Ela fosse de maneira assim, muito grande, ela fosse muito maior do que nos anos anteriores. E sabe por quê? Porque era para ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, os animais, enfim. Todos tinham direito a entrar na sua terra, pegar, comer e tal. Ordem divina. 7º ano. Em Deuteronômio capítulo 15, verso 12 a 15 diz: quando o teu irmão, ainda sobre o 7º ano, chegava o 7º ano, olha o que o povo de Israel tinha que fazer, presta atenção. Quando o teu irmão hebreu ou a tua irmã hebreia se vender a ti, porque não tinha condições de pagar a dívida, 6 anos te servirá, mas o 7º ano o despedirás forro de ti. Agora presta atenção. O camarada estava devendo uma quantidade financeira. Ele não tinha como pagar. Ele dizia: então deixa eu trabalhar para você, para eu poder pagar pela minha dívida. Então ele se vendia como escravo. E ele trabalhava para aquela pessoa, mas ele só podia fazer isso por 6 anos. Quando o despedires de ti, não despedirás vazio. Antes, liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus tiver te abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordena hoje esta coisa. Impressionante. Porque se o indivíduo ele foi vendido, ele se vendeu porque ele não tinha condições financeiras, ele trabalha durante 6 anos, aí ele sai, e ele é despedido de mãos vazias, ele vai voltar a contrair dívidas. Então, na verdade, não era uma espécie de escravidão, era até uma bênção. O indivíduo ele trabalhava, ele quitava a dívida, mas na hora de sair, não vai sair de mão vazia. Dê a ele o seu boi, dê a ele dos seus rebanhos, dê a ele da sua colheita, dê dinheiro para ele, não deixa ele sair de mão vazia, não. Ajude ele. Ok? 7º ano. Mas aí tem o 49º ano. O sábado dos sábados, o Shabat do Shabat. Percebe a progressão? 7º dia, 7º mês, 7º ano, 49º. Se a coisa estava boa até agora, imagina este último. Levítico capítulo 25, verso 13 e também aqui o verso 38. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu.
No dia da expiação fareis passar a trombeta. Então, era o 49º. Além disso, tinha que ser no dia da expiação. Era o 7 do 7 do 7, gente. Era algo impressionante esse dia. E aí diz assim: santificareis o 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Liberdade para todos os moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão. Tornareis cada um a sua família. 50º ano será o jubileu. Não semeareis, nem cegareis, e o que dele nascer será para as pessoas, né? Porque jubileu é santo e será para vós. Na novidade da terra não comerás. E aí, mais à frente, ele vai dizer: porque eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito novamente. Deus relembra ao povo. Capítulo 25 e o verso 8 até o verso 38. Mas assim, aqui, se você pegar o livro de Levítico depois e ler em casa, você vai perceber que neste ano era o ano de... Às vezes a dívida era tão alta que ela tinha que dar um pedaço da sua terra. E ele pegava então, por exemplo, ele está devendo muito e dizia: olha, fica com a minha terra. E aí o indivíduo pegava a terra dele, usava a terra dele, plantava, colhia, ganhava em cima. Mas quando chegava no ano do jubileu, ele tinha que devolver. Porque Deus diz: a terra é minha. Deixa com a família dele. Então quando chegava no ano do jubileu, voltava tudo para a família original. Este era um ano de bênção para o povo. Qualquer escravo, se você ler o capítulo 25, você vai perceber que Deus fala aqui dos escravos. Ele diz: olha, aquele que foi escravo, que trabalhou para você, você deve devolvê-lo, você deve libertá-lo. Eu fico imaginando aquelas pessoas que vinham para aquela região, que eram escravos de outras nações, e eu fico imaginando agora, chega no 7º dia, ninguém trabalha. Legal. Eu sou um escravo felizardo, eu trabalho para esse povo aqui, mas no 7º dia eu não trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem teu servo. Chegava o 49º ano, pode ir embora. Pode ir embora. Você está livre. Alforria. Você é um homem livre. Puxa, que impressionante. Era uma libertação para o escravo. Esse ano também era um ano de apregoar. Este ano era conhecido como o ano aceitável do Senhor. Está aqui no capítulo 25, para ajudar o pobre e o necessitado. Enfim, era chamado o ano aceitável do Senhor. Há uma menção deste ano, sabe aonde? No livro de Isaías. Eu quero convidar você a ler este livro. Nós já estamos encerrando. Isaías capítulo 61. E aqui nós estamos indo para o clímax dessa mensagem. No livro de Isaías 61, o texto diz assim, verso 1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão para os presos. Verso 2: apregoar o ano aceitável do Senhor, da vingança, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos aqueles que estão tristes. Essas características, elas são descritas em Levítico no capítulo 25. Liberdade aos cativos, soltar aqueles que estavam presos. E existem alguns comentários bíblicos, não adventistas, mas que falando sobre isso eu acho muito interessante. Alguns comentários bíblicos chegam a dizer claramente que este texto, olha só, eu vou ler aqui para vocês o texto de Wisby. Ele diz o seguinte: o contexto dessa passagem de Isaías é o ano do jubileu. A cada 7 anos os judeus deviam observar o ano sabático e deixar a terra descansar. Depois de 7 anos sabáticos, ou seja, 49 anos, deviam celebrar o 50º ano como o ano do jubileu. Nesse ano todas as dívidas eram canceladas, todas as terras eram devolvidas aos seus proprietários originais, escravos eram libertos e todos podiam recomeçar. Era a maneira de o Senhor equilibrar a economia e evitar que os ricos explorassem os pobres. Era apregoado o ano aceitável do Senhor. Era o sábado dos sábados. Era o 49º. Era o ápice dentro da festividade de Israel. As duas festas se encontravam, expiação e ano jubileu. Acontecia tudo no mesmo dia. E quando coincidia de cair no 7º dia da semana, a festa era triplicada. Era algo impressionante. Bom, o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, era o descanso da terra. E Isaías fala que era para dar cura, era para promover liberdade, era para ajudar o necessitado. Agora, como foi que Cristo interpretou esse texto de Isaías? Vamos ler?
Em Lucas capítulo 4 e o verso 18 a 21, Jesus lê exatamente Isaías. Em Lucas capítulo 4, verso 18 a 21, diz o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Verso 21. Então ele começou a dizer-lhes, o que Jesus disse? Hoje se cumpriu a profecia. O tipo encontrou o antítipo. A sombra encontrou a realidade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou o jubileu. Eu sou o ano aceitável do Senhor. Em mim há descanso. Em mim os pobres são vistos. Em mim as vistas são devolvidas aos cegos. Em mim o oprimido é liberto. Em mim eu sou o ano aceitável do Senhor. Eu sou o Shabat do Shabat. Eu sou a perfeição da perfeição. Eu sou o sábado dos sábados. O jubileu, esta tipologia que havia deste sábado cerimonial, cumpre-se em Cristo. E ele diz: eu sou o jubileu. Me aceitem. O que os judeus fazem? Os judeus não aceitam. Eles simplesmente pegam em pedras e querem matar Jesus. Os judeus estavam dizendo naquele momento: você não é o nosso Shabat. Você não é o nosso descanso. Você não é o nosso jubileu. Não. Nós não te aceitamos como nosso sábado. Nós não te aceitamos como nosso descanso. Você não é o cumprimento de Isaías. Triste, não? A profecia se cumprindo diante deles. E eles rejeitam. E eles ali estão dizendo: não. Não. Eu queria dizer uma coisa para você. Se Cristo não for o teu Shabat, e aqui eu não estou falando do 7º dia da semana, tá? Não estamos aqui, eu já expliquei isso no início, mas é só válido ressaltar, para que ninguém depois corte meu vídeo e diga que eu estou falando heresias. Eu estou falando do aspecto tipológico, do aspecto cerimonial, e não do 7º dia da semana, o aspecto moral. Está claro? E esse aspecto cerimonial permanece. Desde o dia em que a sombra encontrou a realidade, Cristo, Ele é o nosso jubileu, o nosso Shabat dos Shabats, o sábado dos sábados. Mas se Cristo não for o teu Shabat, você não terá descanso. Se Ele não for o meu sábado, eu posso guardar todos os sábados da terra, inclusive o sábado do 7º dia da semana. Se Cristo não for o meu Shabat, eu não terei descansado. Se você crê em Cristo como seu Salvador, então está vivendo dias semelhantes ao do ano do jubileu. Você foi liberto da escravidão. Suas dívidas espirituais foram pagas. E você está vivendo um ano aceitável do Senhor. O desejo de Cristo é que você descanse nele. Ele disse: eu sou o jubileu. Eu sou o Shabat do Shabat, a perfeição da perfeição, o sábado dos sábados. Em mim se cumpre a profecia. Ele precisa ser tudo para você. Ele não pode ser apenas uma parte para você. Ele tem que ser tudo para você. Ele tem que ser o teu respirar. Ele tem que ser o teu sorrir. Ele precisa ser o teu universo. Se Cristo não for tudo para você, então Ele não é nada. Deus não divide a atenção. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Ou Ele representa tudo para você, ou Ele não representa nada. Quem é Jesus para você? E o teu descanso? Quem é Jesus para você? Não faça como o judeu. Não olhe como o judeu dizendo: não, você não é o meu descanso, você não é o meu Shabat. Eu descanso de outra forma. Eu tenho outras maneiras de encontrar descanso nesse mundo. Não existe maneira de encontrar descanso nesse mundo a não ser em Cristo. Ou você o aceita e descansa nele, ou nenhum descanso será válido aqui na terra. Que Ele seja tudo para você. Que Ele seja o teu universo.